Fala galera, bem-vindos ao Planeta Alternativo para mais um vídeo daqueles que ninguém pediu, mas eu resolvi fazer. E dessa vez eu não vou falar de lançamentos, porque não teve muito lançamento essa semana, né? Pelo menos da onde eu acompanho. Lógico que rolou aquele teaser do Batman, que foi a coisa mais ridícula, né? Só para anunciar que o filme foi adiado para 2028. Né? Ou seja, tem mais um ano aí, com certeza foi por conta do James Gunn fazer o filme do Batman dele, não sei, a gente não sabe, vamos esperar para ver, né? E enquanto isso, a gente fica na expectativa do segundo filme do The Batman, né? Fora isso, né, acho que teve mais algumas outras coisas ali, mas eu não achei interessante, acho que são coisas que vocês mesmo acham no YouTube. Mas o que eu queria trazer para vocês essa semana são 4 animes, né? Referente assim, não são animes de luta, não são animes de ficção científica, não são animes de super-heróis, não são animes, sabe, são animes mais, digamos assim, uma versão mais romântica, mais casual, tá? Por que desses animes? Porque às vezes a gente assiste muita coisa, pelo menos acontece comigo, eu já conversei até com alguns amigos meus, eles também passam por isso, a gente assiste muito anime de luta, muito anime de super-herói, né? Como eu falei, ficção científica, capa, espada. E chega uma hora que a cabeça tá meio cansada de ver tudo isso, sabe? Você tá meio. Você não tá no clima de assistir um anime desse tipo, né? Ou um filme, ou algo nesse sentido. E assim, eu achei por acaso um anime na Netflix, né? E depois ela me apresentou outros 2, né? E vai ter um 4º anime aqui que eu vou falar depois a respeito. E eu achei muito legal, eu gostei, porque assim, foi algo que me deixou mais relaxado nesse período que eu não estava querendo assistir esse tipo de anime mais agitado, mais, sabe, eu queria assistir algo mais calmo. E é mais ou menos quando você assiste muito filme, às vezes você acha uma comédia romântica que te entretém, que você assiste, que você acha engraçado, você se diverte, você passa duas horas ali assistindo, você fala, nossa, como foi relaxante, foi divertido, sabe, dá aquele descanso. E com esses animes é praticamente a mesma coisa, tá? Então, assim, são bem interessantes. Então, vamos ver aqui, a gente vai começar pelo... Então, vamos começar com o The Fragrant Flower Blues with Dignity, tá? É um anime muito legal, cara. Ele é baseado em um mangá. Mangá do mesmo nome, tá? A primeira temporada adaptou 6 primeiros volumes desse mangá. Ainda não tem uma previsão de quando vai sair uma segunda temporada, tá esperando o estúdio que produziu fazer, mas a história desse anime, ela é referente a esses 2 personagens, né, a senhorita Waguri e o Rintaro, tá? Eles são alunos de escolas diferentes, ela é de uma escola de elite, só para garotas, e ele é uma escola para os delinquentes, só dos moleques. E assim, os moleques caçam briga de vez em quando, mas é legal, porque assim, mostra o aprendizado que eles vão tendo, né, conforme a série vai passando, né, vai passando os episódios, e você vê que eles são pessoas boas, né, não são essa coisa de delinquentes, é só uma classificação que o próprio o colégio de elite coloca, sabe? Então vira meio que essa rixa. E é legal porque assim, o Rintaro, ele é filho de um casal de boleiros, né? E no fim ele também aprende a técnica de fazer bolos. E a senhorita Waguri, ela acaba se apaixonando por ele. Ela vê ele um dia na confeitaria, porque ela adora os bolos dessa confeitaria, e ela conhece ele lá. E ela se apaixona por ele. Então ela começa a frequentar lá para querer saber mais dele, querer conhecer ele melhor. E no fim os 2 acabam se conhecendo, acabam criando uma relação, e eles descobrem que eles estudam nessas escolas diferentes. Só que tem todo o âmbito, né? Ela ajuda ele a estudar, os 2 vão se apaixonando a cada dia mais, né? Até que os 2 se declaram. E assim vai, né? São os 3 episódios nessa história. E é legal porque é um anime que dá pra você relaxar, descansar, sabe? Não tem aquela correria, não tem... É tranquilo, é gostoso, vale a pena, eu indico a vocês, é bem gostoso de assistir, né? Como eu falei, são 3 episódios, está disponível na Netflix, e a gente está aguardando uma segunda temporada, cara, e é muito bom. Aí a gente vai para esse outro aqui, que é o My Dress Up Darling, tá? Que
Ele é baseado também em um mangá e ele fala muito sobre o mundo dos cosplays. E é legal que ele gira em torno, né? Aqui são todos os cosplays que essa personagem aqui, a Marin, ela faz, né, durante a série. E é muito legal, né? Então tem aqui a Marin ela é a garota popular da escola. E o Gojo, que é o rapaz aqui, ele é um artesão, né? Ele ainda é um iniciante no artesanato e ele quer virar um kashirashi, que é aquele artesão que faz aquelas bonecas todas trabalhadas, né? Aquelas bonecas japonesas. E no fim, assim, os dois acabam, os dois estudam na mesma sala, mas eles nunca conversaram, né? Porque ela é, como eu disse, ela é a garota popular da escola, né? Mas no fim ele acaba indo. Ele precisa usar a sala de costura que a escola tem. E ela acaba aparecendo por lá porque ela tá fazendo um cosplay e ela mesma tá costurando. E é muito legal. Porque ela mostra pra ele, né, os dois começam a conversar e ela mostra pra ele, né, o que ela tá fazendo. E ele começa a olhar e ele fica decepcionado, que é péssima a costura dela. E ele fala pra ela, né? E só que ele promete ajudar ela e começa a fazer os cosplays pra ela. E é legal porque assim, o anime vai mostrando isso, né? Vai mostrando esse universo dos cosplays, vai mostrando os materiais que são usados, as técnicas, sabe? O que você usa para fazer determinada maquiagem. E é muito legal, é bem bonito. E é legal que assim, no fim ele gosta dela, só que ele tem aquele lance, né, da cultura japonesa ser um pouco mais não é restrita, é ser um pouco mais fechada. Se você não se declara diretamente, sabe? Você tem um pouco mais de carência, é mais devagar, sabe? Eu não sei, eu tô tentando achar o termo aqui, eu não tô conseguindo lembrar. Mas ele gosta dela e no fim ela se apaixona por ele, só que ela também fica com medo de falar pra ele e acaba estragando a amizade, né? E várias situações acontecem durante o anime. É muito legal. É muito bom. E são 2 temporadas com 12 episódios cada. Então, assim, tanto a série que eu falei antes, Antega Fragante, quanto essa, são em média de 20 a 25 minutos cada episódio. E é muito legal, cara. Passa assim que você nem percebe, é divertida, você ri, se distrai. Vale a pena acompanhar, cara. Pra quem quer conhecer um pouco sobre o mundo dos cosplay, eu indico esse anime, vale a pena. E a gente vai para um terceiro, que é o Horimiya, tá? Que é também dentro do ambiente do colégio. É muito legal também, é bem divertido. Vai acontecendo várias situações que você passa, pelo menos assim, quando você pelo menos para mim, né? Eu me lembrei de muita coisa que aconteceu na minha época de escola. E realmente acontece. Tem aqui no anime essas situações. E é muito legal, né? Ela gira em torno do casal aqui, que é a Hori-san e o Miyamura-kun, né? E, poxa, muito legal. É muito bonito, né? Os dois acabam se conhecendo. Apesar de estudarem na mesma sala, né? É a mesma história dela ser a garota popular. Ele é um gótico, né? Porque ele tem vários piercings, tem tatuagens. Mas no começo da série ele usa cabelo comprido. E ninguém quase reconhece, consegue ver os piercing dele, porque ele é bem afastado. E o acaso, né, faz os dois acabarem se unindo, porque ele ajuda o irmãozinho caçula dela, que ele tinha se machucado na rua, e ele leva ele para casa, tal, os dois começam a conversar, ela convida ele para ficar lá, né, para jantar na casa, para agradecer por ter trazido o irmãozinho dela. E vai acontecendo vários fatos, os dois vão começando a interagir e no fim eles acabam criando um romance. E, poxa, é muito legal, é gostoso, tem várias situações que acontecem ali, né, como eu falei, que você acaba rindo, é muito engraçada a situação. Poxa, eu indico, vale a pena, tá? Como eu falei, tem 2 temporadas, 13 episódios cada e está na Netflix, tá? Vale a pena. E o quarto e último, né, é esse aqui que é o Diário da Apotecária, que eu falei em outro vídeo que eu precisava assistir, e eu assisti, terminei de assistir, e cara, tá muito legal, muito bom, vale a pena assistir. A história gira em torno da Mal Mal, né? E o que acontece? Ela é filha adotiva de um médico que é apotecário e ela também acaba aprendendo isso. Só que ela é muito viciada em veneno. Ela quer saber muito dos venenos, ela aprecia isso, né?
E o corpo dela, né, ela acaba criando uma imunidade ao veneno. E então é legal porque assim, ela é sequestrada no começo da série, né? A gente está vivendo, essa aqui vive no Japão feudal, né? No Japão na época que tem os imperadores, tem as cortesãs, e ela vai parar nesse palácio. E ali ela descobre um caso, né, de uma das. Nossa, esqueci o nome agora. É, das cortesãs do imperador, teve um filho e eles estão doentes, os ambos estão doentes. E ela descobre o que está acontecendo, o que envenenou os dois, e ela consegue ajudar. E aí ela é descoberta, né? Porque ela faz isso anonimamente, mas ela é descoberta. E eles levam ela para ir esqueci o nome. Ela, a cortesã, a concubina, desculpa, não é cortesã, é concubina. A concubina descobre, né, que foi ela e traz ela para trabalhar, para ser, ela vira experimentadora das comidas para ver se tem veneno, né? E ela começa a trabalhar com isso lá. E é legal porque tem os chefes dos eunucos, que é o senhor, que é o Jinji, né? E ele, assim, ele é o homem mais bonito que tem ali dentro. E todas as mulheres ficam admiradas por ele, né? Mas ele é eunuco. E, e ela não, sabe? Ele tenta usar os encantamentos dele com ela e ela não gosta, ela não fica encantada por ele. E é muito legal, cara. Situações vão acontecendo, vai se desvencilhando ali. A história é muito legal. Você acaba querendo assistir um episódio atrás do outro, sabe? E é muito divertido. Nossa, eu ri demais com essa série. Ela tem 24 episódios, né? Tem só essa primeira temporada, mas já foi confirmada a segunda temporada. Então vamos esperar para ver o que vai vir. Como mais uma série que está disponível na Netflix, tá? Eu não tô ganhando nada da Netflix, mas tô trazendo aqui para vocês. Eu acredito que na Crunchyroll deve ter, tá? Eu não sei ao certo, como eu não tenho a Crunchyroll, então eu não acompanho os animes por lá, eu acompanho pela Netflix. E então é isso. Então tá aí, mais uma série muito legal, bem divertida, cara. Eu recomendo Diários de Apotecária. Muito bom. Bom, então tá aí, né? Mas esses 4 animes, né? Poxa, me diverti demais assistindo esses animes. Eu acho que não foi assistir tudo de uma vez, eu vim assistindo, né? Porque assim, eu comecei a assistir o The Fragant e aí a Netflix me recomendou o My Dress Up, depois me recomendou o Horimiya e o Diários de uma Apotecária. Eu já tinha ouvido falar, o pessoal falando, aí eu vi o pessoal da Antimatéria também falando bem, né? O Antimatéria da TV Cultura. E falei, cara, eu vou procurar ver, né? Vamos assistir. Aí eu comentei com um amigo meu, falei, cara, eu tô assistindo, mas eu tô assistindo meio devagar ainda. Eu não acabei de assistir tudo. Eu assisti, cara, de uma pancada só. Cara, é muito bom, é muito bom. Todos os animes são bem divertidos, são legais. Lógico que tem, assim, tem alguns episódios que ficam um pouquinho mais devagar, os acontecimentos, algumas coisinhas. Mas de resto, cara, é muito legal, é divertido. Você passa um tempo assim relaxando, tá? Eu indico para vocês, se você estiver cansado, sabe? Se tiver muito, você não tá afim de assistir algo, você não tá afim de assistir um One Piece, não tá afim de assistir um Naruto, um Dragon Ball ou algum outro anime assim. Se quiser assistir algo mais calmo, mais tranquilo, eu aconselho você pegar qualquer um desses 4 e você vai se divertir. Eu acho que assim, o mais divertido mesmo é o Diários de uma Apotecária. Esse é sensacional mesmo, é muito bom, cara. Nossa, eu me diverti muito. Todo episódio é muito engraçado, as tiradas que a Mal Mal faz com o Sr. Jinji é muito legal, muito bom. E vale a pena. Aí, se pegar na sequência, o My Dress Up também é muito legal, muito, muito divertido. Você ri bastante com o que acontece ali. E o The Fragant e o Horimiya também, eles estão os dois no mesmo nível. Vale a pena, tá? Você pegar e se divertir com isso. Então é isso, galera. Mais um videozinho aí, né? Que ninguém pediu e eu resolvi fazer. E se é a primeira vez que você chegou aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, mas o mais importante, deixa seu like, tá? O like tem ajudado bastante, o YouTube e o algoritmo estão entendendo que o canal tem relevância, não tá mais tirando meus inscritos, cara, tá muito legal isso, tá me empolgando mais ainda em estar fazendo os vídeos. Então eu agradeço muito a quem tá deixando o like, tá?
Como eu falei, se não quiser se inscrever, não tem problema, mas deixa o like ajuda bastante, tá? E, e é uma coisinha fácil, né? Só ele dar um cliquezinho, tá? Não vai te atrapalhar no vídeo. E como eu sempre digo, volte sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe de praticar o bom e velho colecionismo, beleza? Um abraço.